Voltamos com Luiz Costamila e Magda Chambriard. Considerado um dos pilares do novo mercado de gás, o transporte é um importante agente para a abertura desse mercado. Vamos ver a entrevista. O gás, ou melhor, a indústria do gás é uma indústria de rede. Portanto, a exemplo de outros setores como ferrovias e o setor elétrico, atividades competitivas como oferta e consumo de gás, elas são entremeadas por dois tipos de infraestrutura. Monopólios naturais, quais sejam os transportes e a distribuição, e as infraestruturas essenciais, que são o escoamento, o tratamento e o processamento de gás e os terminais de GNL. Ora, quando nós estamos olhando a abertura do mercado de gás, um elemento central é garantir o acesso ao transporte de gás. E isso já está em curso, visto que desde 24 de julho a Petrobras abriu mão da exclusividade no uso da capacidade de transporte existente. E ela terá até meados de setembro, basicamente 90 dias do dia 8 de julho, quando ela assinou o termo com o CAD, para definir em quais pontos ela fará carregamento e retirada de gás. Isso vai abrir a possibilidade de utilização da capacidade ociosa hoje existente no transporte. E por fim, é importante destacar que o principal elemento que a gente quer atacar é a diversidade na oferta. Hoje a Petrobras, a despeito de produzir entre 75% a 77% do gás no Brasil, ela oferta 100% do gás ao mercado. Ou seja, não há competição na oferta. E na medida em que as medidas do novo mercado de gás forem sendo efetivadas, se tornarem realidade, a gente terá uma efetiva competição na molécula, que representa no preço do gás 46% do total do preço deste energético. Nessa questão do transporte, quais são hoje os desafios para atuar nessa transição, né, de modelo? Olha, já estão privatizadas as companhias. Então, a questão toda hoje em dia é o fato de nós termos apenas um carregador. Ou seja, significa que nós temos apenas um utilizador dessa infraestrutura. Como a gente está trabalhando numa migração de um sistema, e aí tem uma terminologia muito singular, nós estamos saindo de um sistema ponto a ponto para um sistema de entrada e saída, quase que automaticamente cria-se capacidade adicional nesses sistemas de dutos. Isso permitiria já quase que também imediatamente, em função do que a própria Simone menciona, a entrada de novos atores. Então nós teremos novos atores entrando no Bolívia-Brasil e a partir dessa definição da Petrobras, da onde ela vai colocar o gás e onde vai retirar, a possibilidade de nós termos também novos atores nos sistemas existentes, tanto TAG quanto NTS. Isso permite, então, quer dizer, você tem as companhias com propriedade da molécula e as companhias com possibilidade de acesso à infraestrutura de transporte, permite que o gás chegue aos consumidores. Permite a chegada da tão benfazeja competição. A ANP regulou, em torno de 2016, uma coisa que nós chamamos de swap de gás. Nada mais é do que troca de gás nessa direção que o Costamila mencionou. Então, por exemplo, se uma empresa que tem um determinado terminal de GNL ou usa um terminal de GNL no Ceará, ela pode entrar com gás no Ceará e lançar a mão desse gás no Rio Grande do Sul, desde que ela troque com alguém que queira o gás em algum outro ponto dessa infraestrutura e entregue para ela no Rio Grande do Sul. Então, essa questão do swap de gás, né, na verdade, ele desonera a infraestrutura, como Costamila mencionou, né, e que na hora que ele desonera a infraestrutura, ele permite menos investimento e, portanto, que esse gás chegue ao consumidor final num preço menor, que é o que se quer. Na verdade, a desoneração da molécula para o consumidor final. Então, tudo isso está em trâmite nesse programa, né? E num momento especialmente propício
que é esse momento onde o Brasil se prepara para lidar com uma grande quantidade de gás oriundo de uma pluralidade de agentes. E nesse contexto também uma possibilidade muito maior de novos investimentos, que a gente começou a falar no bloco anterior, de uma reindustrialização, né? E poder também utilizar essa energia, esse ativo energético para poder trazer novos investimentos. Eu diria que tudo no Brasil começa na costa, né? Mesma lógica das capitanias hereditárias, não é isso? Mas o Centro-Oeste está se desenvolvendo muito, né? Brasília é a prova disso, o agronegócio no Centro-Oeste é a prova disso, e nós estamos tendo, então, pela primeira vez, um cheirinho de gás chegando da Bolívia na direção do Centro-Oeste e para acudir esse mercado que é grande no Brasil, né? Ele já é grande no Brasil. E aí eu vou contar uma história que é interessante. Quando eu estava na diretoria-geral da ANP, eu fui chamada pelo então governador de Goiás, né? E a demanda dele era, diretora, como é que nós vamos fazer para ter gás em Goiás? Porque eu tenho bauxita e eu quero fazer alumínio. Eu não sei se essa vontade persiste, mas foi um caso da época, né? E ele me disse assim, diretora, quando nós importamos uma bicicleta, nós estamos, na verdade, importando uma barra de alumínio, né? Que tal fazer essa barra de alumínio no Brasil com o gás do pré-sal? Eu acho que está chegando a hora. E em termos de regulação desse espaço, para que também outros dutos sejam construídos, isso tudo também vai demandar dos estados um posicionamento e uma atuação, né? Olha, normalmente duto e transporte é a ação da União, regulado pela ANP, como Magda menciona. O que a gente vê em termos dos volumes adicionais que devem chegar ao mercado é efetivamente a necessidade de infraestrutura adicional. Recentemente a EPE fez um estudo indicando que na parte de escoamento, ou seja, são os dutos submarinos, haveria necessidade de 3 dutos adicionais aí nesses próximos 5 ou 6 anos. Como consequência, Magda menciona bem que tudo no Brasil começa na costa. Se a utilização for na costa e próximo das fontes, você pode otimizar a questão da utilização da infraestrutura de transporte. Você eventualmente chegaria com esse gás exatamente nos pontos de consumo. De qualquer maneira, ou seja, aumento da produção, há necessidade de infraestrutura adicional na parte de escoamento e processamento e há necessidade eventual de infraestrutura adicional na parte de transporte. Agora, fazendo uma pergunta em relação até uma questão que surgiu nas discussões do fórum, de que a gente também começaria a movimentar essa questão dos dutos, né? Não só seriam mais uma questão ligada a Minas e Energia, mas também a transporte, por poder isso ser visto pelo governo como logística. Essa discussão já começa a acontecer? E nesse momento, cabe um esforço do governo e de identificar demandas no Brasil, né? Porque o gás tem uma máxima. Eu não invisto no gás porque não tem mercado e como não tem mercado, também acaba não tendo gás, né? Ele volta para o subsolo e lá fica. Né? Então, se a gente quiser realmente que essa molécula chegue ao consumidor final, prestigiando a sociedade brasileira, nós vamos ter que ter um esforço capitaneado pelo governo. E isso significa, num primeiro momento, alguma coisa que eu considero essencial onde é mesmo que tem esse mercado no Brasil? Se a gente deixar essa pergunta ser respondida pelas empresas de petróleo, pelas petroleiras, a resposta será o seguinte: eu vou investir onde me der lucro. E elas estão corretas, é o chapéu delas, tá certo? O chapéu de desenvolvimento de país é de outro, é do governo.
Então, se o governo conseguir identificar consumidores livres e de grande porte, esse gás pode ser utilizado no interior do Brasil. As petroleiras vão adorar, porque elas vão, no final das contas, ter um destino final para o gás dela. Mas esse papel não é das petroleiras, esse papel é do governo brasileiro. E quando isso acontece, aí não é uma questão só do Ministério de Minas e Energia e também não é uma questão só do Ministério dos Transportes. É uma questão multiministerial e que envolve principalmente o Ministério da Economia, porque não existe política industrial desassociada da economia. O fato é que existem investidores privados que não as empresas de exploração e produção muito interessados em colocar os seus recursos e investir no Brasil. Quer dizer, nós vimos o caso da NTS, onde a Brookfield investiu mais de 4 bilhões de dólares, quer dizer, uma quantidade absurda de recursos. E agora, recentemente, esse ano, a Engie, através da aquisição da TAG, investiu 8,6 bilhões de dólares. Então, havendo projetos rentáveis, certamente haverão os recursos para que o que Magda menciona, que é algo do interesse das companhias operadoras, evidentemente, para se identificar novos grandes consumidores de gás natural. Porque senão nós vamos ficar o tempo todo dizendo o seguinte, olha, como é que nós vamos ancorar um duto a mais numa térmica? Né? Eu diria que o Brasil é muito mais do que isso. Tem muito mais trabalho aí e num olhar de fomento e desenvolvimento. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.